Tranquilo, eu sou o Lilo e hoje eu trouxe um vídeo para falar sobre cenário no Toon. Não é um vídeo sobre como desenhar cenário, mas um vídeo de como que a gente usa cenários feitos no Photoshop no Toon. Como que a gente importa para lá, a gente tem que desenhar o cenário direto lá. Vamos falar mais ou menos sobre isso. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo desse cenário que eu fiz em 2020, tá? Eu fiz esse cenário aqui em 2020, no meio da pandemia, no comecinho da pandemia. E qual que era desse cenário? É para um contest lá de reanimar a intro de Gravity Falls. Eu vou tentar deixar o vídeo aqui. Se você ainda não viu, vê lá. Eu fiz esse contest com uma galera muito foda, tá? Artistas muito incríveis, e dá uma conferida lá. Mas não é sobre isso que eu vim falar, é sobre cenário no Toon, certo? Esse aqui é um cenário que eu fiz no Photoshop. Eu sempre recomendo que cenários sejam feitos em software de desenho. Krita, Photoshop, Clip Studio, sei lá. Eu gosto do Photoshop porque é o que eu sei usar. E é o que eu recomendo se você consegue aí o Photoshop. Sei lá de que maneira que você vai conseguir o Photoshop. Aí como é que você conseguiu o seu, não é problema meu. Eu não vim aqui falar disso. Então, se você usa outro software, dá praticamente na mesma. Até porque todo software de ilustração, ele exporta no formato PSD, que é o formato Photoshop. Então, mesmo que você faça em outro software, e sei lá, o Toon não lê o software que eu trabalho, você consegue provavelmente exportar do software que você trabalha para o Photoshop, abrir no Photoshop e depois mandar para o Toon na versão Photoshop. Só que para a gente saber uma coisa sobre cenário, né, digamos que eu não estou falando de um cenário que é flat, ou seja, uma imagem. Não quero só um PNG disso aqui. Eu quero camadas. Eu quero, por exemplo, que esses cogumelos aqui, ou que essas pedras, estejam separadas de maneira que eu consiga atravessar o personagem aqui no meio, ou dar uma movimentação de câmera e sentir essa profundidade. Para isso, eu não posso exportar um PNG sólido, uma imagem só. E também não posso deixar o meu Photoshop desse jeito aqui. Olha a quantidade absurda de camada, tá até travando. Nem sei se tá aguentando gravar isso aqui, porque é muita camada. Olha a quantidade de camada que tem. Né? O meu computador não tá lá dessas coisas, mas ó, tem bastante camada. Eu não posso fazer isso aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou dizer para você. Fez o seu cenário lá no Photoshop ou equivalente? A primeira coisa que você vai fazer é salvar uma nova versão. Você vai pegar esse cenário, salvar de novo, certo? Guarda isso aqui. Não edita nada nisso aqui, senão você vai perder. Porque o que a gente vai fazer agora é compactar todas as camadas para só sobrar a quantidade que você quer trabalhar. Então, você vai salvar como, né? Arquivo, salvar como e tudo mais. E na hora de salvar, você vai ter que escolher um padrão de nomenclatura. O que você quer dizer, Murilo? Até eu me confundi no que eu quis dizer agora. Vocês vão ver que aqui, ó, o nome desse arquivo é cenário GF, de Gravity Falls, aula. Isso aqui eu usei para dar aula. E vocês vão ver que tem espaço entre eles. Não pode ter espaço no arquivo que a gente vai salvar agora, tá? Eu recomendo que você salve de uma maneira que você saiba. Então, por exemplo, eu gosto de usar sempre BG, que é de background, né? BG. Se eu quiser espaço, eu tenho que dar um underline, certo? BG underline Gravity Falls underline V01, certo? Isso aqui é um padrão que eu vejo muito por aí, é o que eu vou usar hoje, tá? V01 é a versão 01. E eu vou salvar em arquivo Photoshop mesmo. Eu não vou salvar em arquivo de imagem, é arquivo Photoshop mesmo. Salvar. Pronto, agora ele está salvando. E aí ele vai substituir, né? Agora eu não tô mais naquele arquivo cenário GF aula. Ele vai substituir a qualquer momento? A qualquer momento? Ele me perguntou se eu quero salvar mesmo. Peraí. Beleza, eu já tô aqui no Photoshop no arquivo que eu acabei de salvar. E agora o meu trabalho é pegar cada uma das camadas aqui, cada grupo de camadas, e mesclar, né? Então, por exemplo, se eu quiser pegar essas pedras aqui com essas folhas, eu vou ter que pegar a linha, a textura, o preenchimento, a iluminação, as sombras, tudo que tiver nesse grupinho eu tenho que compactar. Eu posso selecionar elas aqui, ó. Cadê? É o seguinte, o meu computador começou a travar muito porque eu tô gravando e eu tô abrindo o Photoshop, e o Photoshop ele é muito mal otimizado, pelo menos no meu computador ele trava demais, e aí como eu tô gravando, então deu tudo errado. Então aqui eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que deixar no arquivo de vocês. Ó, vocês vão ver que de todas aquelas camadas, só sobraram para mim 5 camadas aqui.
certo? Quais são essas 5 camadas? A primeira que eu tenho é o fundo, então é aquela cor que tá lá no fundo. Não necessariamente você precisa manter do jeito que eu tô fazendo aqui, eu só tô mostrando um exemplo. A segunda são essas árvores que ficam ali entre o fundo e o cenário principal. Aí eu tenho o meu cenário principal. Depois eu tenho a caveirinha que tá aqui no chão, separada, porque os meus personagens na animação eles iam passar atrás dela, então ela precisava estar facilmente separada ali. E aí eu tenho toda essa parte da frente, que são esses cogumelinhos, essa pedra e tudo mais. Tudo isso eu agrupei, eu compactei cada camada que tinha de linha, de preenchimento, luz, textura, tudo foi compactado em uma única camada, inclusive a line art, tá? Vocês têm que tomar cuidado com isso. Então vocês vão ver que o meu cenário, quando você vê uma coisa, por exemplo, aqui, ó, tá travando tudo, ainda assim tá travando bastante. Você consegue ver essa folhinha aqui, mas se eu desabilitar a visualização dela, você deve perceber que tem árvore desenhada ali, e isso é um cuidado que você precisa ter, tá bom? Então, e para mesclar depois, caso eu não, como eu não consegui mostrar, é bem simples, é só selecionar o que você quiser mesclar, por exemplo, agora eu quero tudo nisso aqui numa camada só, é só selecionar todo mundo e dar botão direito, mesclar camadas. E aí elas vão deixar de ser várias camadas e vão ser uma única camada, tá? Isso é o que vocês precisam fazer no arquivo de vocês que eu mostrei agora há pouco, né? Infelizmente eu não consegui mostrar porque tá travando, mas a ideia é basicamente essa. Então beleza, né? O arquivo que eu tenho pronto é esse aqui, que no caso é o arquivo separado, não é aquele V01 lá que eu tinha mostrado pra vocês. Agora, depois que eu salvo isso aqui, com as camadinhas já bonitinhas ali, eu posso ir lá pro meu Toon e importar isso tudo. Então deixa eu fechar o Photoshop, porque já deu no saco já a quantidade que ele tá travando, não precisa salvar, meu anjo. Obrigado, Deus lhe pague. Vamos lá para o Toon. Beleza, aqui no Toon agora a gente pode fazer a importação desse cenário, tá? E a gente vai importar ele como se ele fosse uma imagem. Então eu vou vir aqui em File, Import, Image. Ou tem um atalho aqui, ó, que é o Import Image, tá? Eu posso ir direto nele, geralmente eu uso direto aqui. Eu vou procurar então esse cenário, né? Eu deixei ele lá em Tumbas separado. O que eu quero é o separado porque é o que eu deixei pronto. Tá? Venho em abrir, tá? Eu já tenho aqui algumas coisas que eu preciso alterar. A primeira coisa é aqui, ó, Create Single Layer. Não, eu não quero que ele crie apenas uma camada, senão ele vai pegar todas aquelas 5 camadas do Photoshop e transformar elas num PNG, e eu não quero isso. Eu quero cada uma daquelas camadas. Então, Create Layers Based on File Names. Essa é a primeira coisa que eu mudo. A segunda, provavelmente o de vocês vai estar com essa opção, Keep as Original Bitmap. Não é um problema, tá? Só que a imagem ela vem meio embaçada eu acho que é para economizar a memória do software. Eu quero esse aqui, Import as Toon Boom Bitmap Drawing. E aí vai ficar bem nítido a imagem, tá? Deixa um pouquinho mais pesado, mas é melhor para trabalhar. Mas lembrando, se você quiser manter nessa daqui, pode também. Faz o teste aí, tá? Vou deixar nessa daqui. E aí, aqui eu não preciso mudar, eu preciso mudar isso aqui. Isso aqui é bem importante, Transparency. Eu preciso que aquelas camadas que eram só alguns pedacinhos de desenho, que não estavam completamente desenhadas, venham com transparência. Então eu preciso manter nessa opção aqui de Straight, tá? Eu vou dar um OK. E aqui eu preciso confirmar. Create Individual Layers. Sim, eu não quero Single Layer e não quero Group as Layers, eu quero Individual Layers. E aqui Transparency Straight, ok? Ok. Aí ele vai pensar um pouco e já vai importar tudo pra gente aqui na Node View. Às vezes leva um tempinho, às vezes leva menos. Trabalhar com um cenário assim é um pouquinho mais pesado. Ó, o meu já importou aqui. Ele já vem até meio ajustadinho. Ele vem com uma Composite e todas as camadas aqui, ó. Olha que legal, eu tenho os meus cogumelinhos, eu tenho a minha caveirinha aqui embaixo, ó, bonitinha, tenho o cenário no fundo, tenho as minhas árvores e tenho o meu cenário ali, tá? Agora eu posso configurar ele, né? Eu tenho como configurar a profundidade, eu acho que eu vou fazer um vídeo separado para isso, mas vai funcionar bem legal, tá? Você consegue trabalhar agora, colocar o seu personagem. Por exemplo, digamos que eu tivesse alguma coisa desenhada aqui, que eu não tenho. Vou fazer isso aqui, ó, é uma baita sombra, é um personagem
bem esquisito. Olha esse personagem que fofo. Se eu quiser agora, eu consigo jogar ele pra cima ou pra baixo, né? Eu posso ligar ele, por exemplo, aqui, ó, entre os meus cogumelos e o meu cenário, e aí, ó, ele passa ali atrás das coisas. Se eu ligar ele lá atrás aí, mais atrás ainda, aqui, ó, aí sim vocês vão ver que ele tá bem atrás, realmente, ó. Olha ele passando lá. Meio assustador, mas ficou legal. E aí dá pra gente fazer mais coisas, mas eu vou fazer um vídeo específico falando sobre câmera e configuração de profundidade do cenário depois, beleza? Bom, galera, então esse vídeo era isso, tá? Eu só queria realmente mostrar como que você pode importar um cenário que não seja vetor, né? Um cenário de bitmap feito no Photoshop, com as suas camadas, a sua textura, a iluminação, tudo mais, de maneira que pareça um cenário para série mesmo, uma coisa um pouco mais profissional, né? Então você consegue fazer isso sim, segue mais ou menos esses passos que eu mandei aí, provavelmente você não vai ter trabalho nem algum tipo de problema, tá? Lembra de que no seu arquivo Photoshop você tem que mesclar as camadas e não pode mais ter nenhum tipo de máscara lá, nem overlay, nem nenhum tipo de efeito. Tudo tem que ter sido mesclado e transformado em realmente PNGzinhos, mas lá dentro, para que ele importe de uma maneira mais fácil aqui no Tumblr, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, né? Ou me manda no Instagram, eu vou deixar meu Instagram aqui em algum canto, tá? Vocês podem mandar mensagem, às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo. E é isso, tá? No próximo vídeo eu vou tentar falar um pouco mais sobre câmera de maneira um pouquinho mais específica, animando o cenário, beleza? É isso então, galera. Valeu!